Unicast JF. A cada episódio, histórias de vidas de sucesso. Aqui, o conhecimento é a chave para transformar sonhos em realidade. Unicast JF. Olá, está começando mais um Unicast, o podcast da Uninter Juiz de Fora. Meu nome é Rafael Rodrigues, seja bem-vindo a mais uma edição. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre cultura, literatura e escrita. E a gente trouxe uma especialista para conversar sobre o assunto. Mas antes disso, eu gostaria de apresentar para vocês a Maria Dornelas, que separou um pouquinho o tempo dela. Estava escrevendo um livro de 500 páginas, mas parou aqui para poder conversar conosco. Também é gestora do Polo Uninter Juiz de Fora na região centro e zona norte da cidade. Tudo bem, escritora Maria Dornelas? Tudo bem com você? Tudo jóia? Escreveu muito hoje? Muito, escrevi muito. E reservei esse tempo para essa prosa incrível que vai acontecer aqui hoje. Olá, Rafa. Olá, Grace. Olá a todos que nos assistem. E que a gente tem um episódio hoje maravilhoso, fluido. Vai falar de um tema que eu amo, que é arte, que é conhecimento. Então, estou muito feliz. E lembrando, né, gente, que nós não temos nem a receita e nem a fórmula do sucesso. Mas nós temos histórias de sucesso aqui com a gente. Exatamente. A gente tem só alguns avisos antes de passar a palavra para a nossa entrevistada. Nós vamos falar um pouquinho sobre os nossos apoiadores, que a gente não está sozinho aqui. A gente vai parabenizar a Couto Consultoria que está com a gente. Obrigado, Alírio, por estar conosco. É nóis, você está com a gente aqui, ex-aluno Uninter. Né? E a Couto Consultoria é uma empresa de gestão de treinamentos focada em varejo e gestão de equipes. Então você fica ligado nas redes sociais da Couto Consultoria, a gente vai deixar na descrição tudo certinho para você ficar sabendo das palestras, dos treinamentos e dos eventos da empresa, para você fortalecer a sua equipe, né, no seu negócio, para você, a galera do mercado, o segmento de mercado, é uma boa oportunidade para você conhecer e atualizar seus conhecimentos. E também a gente está com a Portuense, que trouxe os produtos dela, que a Maria depois vai cozinhar para a gente, vai fazer um prato só com os produtos da Portuense. Então você aí, dona de casa, você aí que mora sozinho, que tem a sua casa direitinho e precisa de uma mãozinha para poder preparar pratos na sua residência, conte com a Portuense. Maria, tô esperando meu almoço, entendeu? Então fica a dica aqui, tá? Para você cozinhar com os produtos. Eu adoro, ó, lemon pepper, adoro. Então, já pode fazer um bife pra gente aqui. Muito obrigado, Portuense, por estar aqui conosco. E mudando de assunto, a gente tá chamando aqui a escritora Grace Apolinário. Tudo bem com você, Grace? Joia? Tudo jóia, tudo bem, Rafa? Tudo bem, Maria? E aí, pessoal? Quero agradecer o convite, tá? Sim. Muito especial estar aqui hoje com vocês. Muito obrigada pelo convite. Ótimo. Eu já falei sobre o assunto. Agradecemos, né, Rafa? Nada. Eu sempre corto a Maria, gente. A gente já que agradece a sua presença aqui hoje, tá? Ela que estava escrevendo e parou para estar aqui com a gente hoje. Tá bom, escritora Maria. A gente confia também que você é uma ótima escritora. Vai lançar um best-seller pra gente aqui. É um assunto muito legal, porque a escrita tá na base de qualquer pessoa que queira, sei lá, porque qualquer criança, adolescente, a gente utiliza a escrita para vários afazeres durante o dia, né? E a leitura faz parte do nosso cotidiano. Tudo bem que hoje em dia a gente está numa geração em que há meios digitais, né? Há outros meios de consumir a literatura e suas vertentes. Mas a gente fala um pouquinho sobre livro físico, sobre produção de texto, como você de casa, que às vezes tem vontade, às vezes é escritora e não sabe algum processo, né, como começar. A gente trouxe especialista e vai conversar tudo com a gente aqui, a Grace. E antes da gente falar um pouquinho sobre esses assuntos, eu queria que você primeiramente se apresentasse. Falasse um pouquinho sobre você, como que a literatura entrou na sua vida, né? A gente sabe que fazer um livro não é um processo assim fácil, 24 horas a gente escreve um livro, né? Ainda mais quando mexe conosco, né? Com o nosso perfil, com a nossa vivência. Então, às vezes, você precisa de organização, de gestão, né? Então, enfim. Vou deixar a palavra para você, se apresenta, conta um pouquinho para nós sobre você enquanto escritora. Fica à vontade, a palavra é toda sua. Obrigada, Rafa. Então, gente, só a Graça, né? Começar assim fica mais fácil aí, a gente vai se soltando. A escrita na minha vida, ela começou muito... Esse hábito de escrever, ele vem desde muito nova, na verdade, né? Eu escrevo... Para te falar a verdade, eu não consigo, assim, ter uma noção muito certa desde quando eu criei esse hábito de escrever, né? Eu geralmente falo que desde os 12 anos eu tenho essa memória bem pronta de que realmente eu tinha escrito ali de uma forma bem cotidiana na minha vida,
porque eu tenho memórias bem formadas mesmo de que a escrita ela estava de uma maneira assim diária dentro dos meus hábitos, entendeu? É que fosse em forma daqueles diários, né, que a gente fazia enquanto jovem, né? Sim, sim. E assim, tinha os diários sempre foram bem presentes, né? A memória do diário eu tenho de antes dos 12 até, mas antigamente eu tinha esses cadernos, né? E eu pegava os cadernos, brochura mesmo, e eu escrevia nesses cadernos. E eu gosto até hoje muito de escrever à mão, né? Computador, assim, eu uso muito, gosto, acaba sendo um instrumento muito de trabalho. Mas, assim, até hoje eu gosto muito de escrever à mão. Então, hoje eu tenho um caderno que anda na bolsa, um caderninho, uma agendinha, para escrita. Então, às vezes eu quero escrever alguma coisa, eu pego ali o caderno e eu começo a anotar. Mas, assim, quando eu era nova, eu já tinha esse hábito. Então, há um tempo atrás, eu estive na casa dos meus pais e eu fui mexer em coisas minhas antigas. E aí, eu levei, assim, para minha casa hoje, né, um bolo de coisas escritas à mão, de coisas que eu escrevia quando eu era adolescente. Entendeu? Eu ainda quero revisitar essas coisas para ver se tem alguma coisa ali que eu possa usar um dia, quem sabe. Mas, assim, são muitas coisas, né? E aí, eu acho que tem duas coisas que são bem diferentes, a questão do escritor e do autor, né? São duas coisas diferentes. E teve uma época que eu fiquei assim, sou escritora, não sou autora. O pessoal, não, você já publicou coisas acadêmicas. Então, sim. Eu falava, mas é diferente, né? Sim. Tinha um livro seu mesmo. E aí eu fui mexendo nas minhas coisas, eu falei, gente, olha lá, novinha, eu já me achava autora, porque eu assinava assim, autora Graça Apolinário. A autora começa assim, né? E eu falei, olha só como eu já tinha isso, e hoje eu tô me colocando, questionando isso, né? Mas tem a questão também da educação, que é muito presente na minha vida. Eu sou professora, né? Esse ano fez 10 anos que eu atuo, assim, dentro da sala de aula, né? Educação pública, educação particular também, ensino particular. Trabalho também em uma unidade prisional, dou aulas para privados de liberdade. E eu tenho um curso online de redação, que eu montei. É um curso online, mas que ele não trabalha necessariamente com plataforma de aula gravada. Né? É um curso online que eu trabalho remotamente, aula particular. Em tempo real? Em tempo real. Para atender demanda das pessoas de vários lugares. Porque, assim, eu fui sentindo a necessidade com essa modalidade de redação, com o curso, que é um pouco diferente dessa modalidade de língua portuguesa, redação, diferente da sala de aula que a gente vê. E aí eu fui encaixando uns métodos, umas coisas assim que eu fui estudando e observando que era necessário para que o aluno alcançasse determinada competência, assim, e fui criando umas apostilas, algumas coisas assim, e fui direcionando ali, formalizei um curso básico, uma apostila, e levo para os alunos isso, entendeu? Importante, né? Porque, por exemplo, os jovens como fazer Enem, não só jovens, né? Várias faixas, né? de idade. Interessante saber que tem um curso ali disponível específico para redação. Para redação, né? É o projeto RED, né? Isso. Sim. RED. Interessante, bacana demais. Graça, conta pra gente, né? Primeiro quero agradecer muito também por estar aqui, tá? Conta pra gente sobre esse projeto, esse primeiro livro que você lançou, o livro Por Dentro. Vou mostrar aqui pro pessoal, tá? Vou mostrar naquela câmera ali. Eu olhei rapidamente, é um livro de poesias, né? Isso. Te parabenizo, né, pelo lançamento do livro também. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa concepção, como que foi, que tipo de apoio você recebeu. Eu vejo que ele é de uma editora, né? Não sei se é uma produção própria, se você teve alguma lei de incentivo para fazer o livro. Como que está também, por exemplo, a questão de acesso ao seu livro. Fala um pouquinho desse projeto. Está aqui o livro, depois eu vou ler um poema. Em algum momento eu vou ler um ou mais poemas do livro Por Dentro. Fala pra gente, por favor, Graça. Ai, que bom. Eu tô adorando estar aqui, tá, Maria? Pra poder falar um pouco mais, assim. Eu acho que esses momentos entre você construir o projeto e o projeto estar pronto, eles são importantes, né? Tem muita coisa ali fundamentais, né? Entre a finalização do projeto, que é fundamental. Então, o livro, né? Esse livro aqui, ele, na verdade, ele não foi um livro... Ele foi um projeto, na verdade, que ele demorou assim... Ele não foi concebido como um projeto, na verdade,
por conta dessa conexão que eu tenho com a escrita, que realmente, acho que a escrita, ela está presente na minha vida há muito tempo. Sim. Então, eu sempre tive essa conexão. A escrita, tanto com a escrita quanto com a leitura. Eu sempre fui uma pessoa que eu li muito, desde sempre. Acho que eu não me vejo em momentos da minha vida que eu não tenha ficado ali sempre com um livro próximo. E por ter, né, essa proximidade, eu sempre estava escrevendo alguma coisa. Em determinado ponto da minha vida, que foi um ponto que eu me vi assim, talvez mais próxima do autoconhecimento, dessa mudança, né, que a gente vai tendo na vida, mas assim, é uma mudança realmente grande. Tem uma fase na vida que a gente realmente muda, né? Que eu acho que a vida te convida para mudar. Se Sim. você não muda, você permanece a mesma coisa você sempre. Arrisca ou você se conforma. Exatamente, acho que você resumiu bem. E aí, eu acho que aconteceram coisas na minha vida que o mundo me apresentou essas possibilidades. E a linguagem, né, pelo menos a linguagem escrita, ela sempre foi um meio que eu acho que eu usei para me comunicar com o mundo, para eu me compreender melhor, Sim. né? Tanto que até em processo de análise, eu acho que eu me dou muito bem dentro da análise por meio da escrita, por conta da elaboração que a escrita me faz processar, né? Chegar ali no discurso. Então, eu usava muito a literatura para isso, tanto a leitura quanto a escrita. E aí, eu tinha arquivos, até hoje eu tenho vários arquivos que eu vou escrevendo e colocando poesia. Então, em certo momento, eu pensei assim, poxa, esse assunto, esses assuntos aqui, eles têm a ver com autoconhecimento, com a quebra de paradigmas, né, com essa construção, com essa desconstrução da pessoa, com essa coisa de coragem, luto, traz muito luto, dor, tristeza ali, porque quando você passa por um momento de desconstrução, você passa por uma dor, por uma tristeza, né? Ninguém gosta de ficar triste, de sentir dor, Sim. de ficar machucado. Só que aquilo é necessário porque você encontra depois uma coisa satisfatória e boa. Mas a gente não gosta de sentir dor, né? Então, e é inerente, né? Tipo, a gente tá aqui na vida. A gente não controla isso, como né? é que você passa isso para as páginas? Porque é compreensível sentir, né, esse nosso processo humano, né, que é sentir tristeza, mas como você consegue escrever tudo isso e inclusive se entender, né? Que às vezes você até passa um momento de tristeza e às vezes o processo de escrita pode ser difícil. Sim, nem sempre eu consigo me entender, vou te ser bem sincera. E eu acho que justamente o processo de elaboração que me faz entender isso, porque a gente só consegue elaborar um processo que a gente passa quando a gente consegue alcançar o discurso sobre aquele processo, né? Eu acho que esse é o fundamento, acho que talvez principal ali da psicanálise, né? Sim. E aí, quando eu vou pro livro, pra leitura e pra escrita, quando eu alcanço isso, eu me entendo. Eu entendo o outro e eu entendo o mundo. É quase um processo de autocura, né? Sim. Para pensar, né? É um processo de cura. Você tá se cuidando. Sim, é um autocuidado. Só que aí é pra você perceber a dor, mas assim, você não percebe só a dor, acaba que você percebe a felicidade, o amor, você percebe tudo. E não tem como separar isso. É quando você, por exemplo, se distancia, né? Sim. E traz um outro olhar, né? Eu acho que isso... Você falou de autoconhecimento, tem muito a ver, né? Da gente trazer luz para os nossos processos, nossas dores, né? Você traz a luz, porque a gente é feito de sombra, de luz. Sim, né? Então eu acho que quando você traz esse insight, é algo que você já sentiu, você está naquele momento de se distanciar e até trazer a luz. Não sei se seria mais ou menos esse processo. Sim, acho que também, porque assim, o que eu percebi com esse movimento de partir para a construção do livro em si, tornar isso realmente um projeto de publicação, foi que esses textos, né, eles não são só meu, eles são também do outro. Porque eu passo por um momento de dor, o outro passa. É claro que aquilo tem um significado de uma forma para mim, a dor significa para mim de uma forma e para o outro de outra forma. Sim. Porém, no campo da dor, aquilo tudo é dor, entendeu?
Sim. Mas eu acho que o que você faz, basicamente, é um ciclo. Porque se você passa por um episódio de dor e você transpõe isso para as páginas de um livro, você acaba se esvaindo um pouco dessa energia de dor, Sim. canaliza pro livro, né? E aí você pode se questionar, às vezes, por que eu não tô feliz agora, né? Por que agora eu posso entender motivos que eu possa me sentir feliz e contente e até se reanimar, assim. E aí esse processo vai pro leitor. Porque às vezes se o leitor está passando por um momento de dor, ele pode encontrar acalento e conselho através do seu livro. Então acaba que a pessoa são pode coisas, processos humanos, né? Sim. Eu quero até pedir uma pausa. Vou abrir aqui, ó, aleatório pra A gente tá animado, gente. Vou pegar aqui, ó, gente, ó, aleatoriamente. Não sei se eu vou conseguir ler, né? Mas assim, todo looping, todo círculo gera um vazio. Saia da borda e salte para dentro. Ok? Nossa, Peguei gente, aqui na página 42. tem um pouco a ver com o que a gente falou. Sim, né? Essa coisa do gerar vazio, saia da borda, né? Muito bacana. Olha que interessante, eu fiz esse poema para ser um poema concreto, mas eu não sei desenhar. Eu não sei desenhar. E aí eu falei, não, agora deixa eu organizar aqui, vai ficar em verso mesmo. Mas eu sou doida pra colocar esse poema em poema concreto, arrumar um desenhista aí pra poder fazer Desenhistas que querem, né, o job aqui, ó, pode chamar a Graça. Entra em contato aí. Por quê? O que acontece? Tem hora que a gente tá assim, a gente pode usar a palavra pirado, mas assim, entre aspas, a gente tá louco de emoção, de sensações, Sim. né? E a gente fica muito na borda, ou seja, a gente fica focado muito nessa sensação. Quando você entra de fato na sensação, quando você resolve se olhar, sentir a sensação, você encontra o caminho. Agora, mas tem que sentir ter a coragem sensação é ruim? Desculpa, você tem que ter a coragem de externar, né? Sim. Porque às vezes a gente vai deixando na gaveta ali, tenho medo, tenho vergonha, tô muito fora, né? Então isso aqui é uma baita coragem, porque pelo que eu vi, se trata de questões humanas mesmo, de sentimentos do fundo, do âmago, né? Sim, sim. Né? Não, com certeza. Isso aqui no bom sentido, tá, gente? Da obra, desculpa. Sim, mas sim, tem muita coisa aqui. Tem crise de ansiedade. Porque por exemplo, a ansiedade é uma coisa que me toca muito, porque eu passei por um processo que eu tive muitas crises de ansiedade. Uhum. Então, tipo assim, eu só consegui sair da minha crise de ansiedade quando de fato eu senti a crise de ansiedade. E aí eu comecei a lidar com ela. E aí foi colocar no papel que me ajudou a ver ela, a entender quando ela vinha, por que ela vinha. Entendeu? É claro que eu tive acompanhamento ali de análise, sim. Mas assim, se você não estiver disposta a se entregar pro que você sente, a resposta, parece muito coach isso, né? Mas não é você quem sabe as respostas. Sim. Você tem algo em você que te diz, mas o mundo o tempo todo nos desencoraja para isso. Sim. Entendeu? A coisa do eu observador, né? Eu adoro essa questão. Eu falo que o meu observador tá aqui do lado direito. O eu observador, quando a gente desperta esse eu observador, a gente julga menos, a gente observa o outro, né? E faz escolhas do que a gente não quer para nossa própria vida, né? Eu vejo muito o eu observador dessa forma, né? Eu queria só angular um pouquinho a conversa, até para você nos explicar o processo de elaboração no livro, né? Como que saiu dos seus cadernos para o livro de fato, assim, né? Como é que foi o processo? Inclusive, isso é até legal para pessoas que querem escrever, né? Tem essa vontade, não sabe nem por onde começar, o que faz, entendeu? Então, como eu falei, isso aqui era um arquivo só, né? Eu já sabia que estudava um livro, porque eu sou professora de língua portuguesa, e eu deixava esse arquivo lá, colocava o nome das poesias que conversavam entre si, e deixava aquilo lá guardado. Uma vez eu vi um anúncio e eu falei assim, olha, eu vou mandar, vou perguntar, vou ver qual o valor, o investimento, mas eu não senti segurança nesse contato. Que já há muito tempo atrás, antes até de eu ter esses escritos todos, eu fiz um contato com uma editora independente e em uma breve reunião online, o editor falou para mim assim, um homem, que poesia não vendia. Que o que vendia era contos. Nossa, gente. Eu acho mas que já assim? Que era prosa e tal. Então, eu acho isso importante ser falado, porque realmente, se a gente for ver o índice de venda, a prosa ela vende mais do que a poesia.
mas eu acho que tem lugar para tudo. Sim, Claro. Né? com Eu sou assim certeza. para todos, Claro. né? E para tudo. E aí eu falei, poxa, como é que você já chega assim, desanimando? E eu era mais nova. Balde de água E gelada, aquilo já né? me deu um balde de água gelada. Ah, Eu eu falei, eu vou achei continuar lindo. escrevendo pra mim, porque eu via valor na escrita pra mim. Ele foi muito infeliz na fala, Sim, né, gente? muito. Foi, Conta eu pra também nós. achei. Foi, muito infeliz. Eu também Muito. achei. Mas Concordo logo com você você. achou uma editora que... Com o passar do tempo, eu fiz um projeto com os meus alunos da unidade prisional, que também não foi feito para poder se tornar um livro, não foi pensado para se tornar o projeto que está acontecendo A gente hoje. vai falar dele já, vai ser Sim, ótimo. esse projeto ele é muito bonito. E não é porque eu tô nele, não. Mas eu fiz esse projeto, consegui um financiamento através de um fundo social, e eu fiz desse projeto um livro. Uhum. Através disso, eu encontrei uma editora independente, aqui em Juiz de Fora. Falei, poxa, agora eu vou ter um contato direto, eu vou sentir como é. Excelente. E eu pensei assim, verba que vem não volta. Eu sou da área da educação, então eu já criei isso. Falei, não posso deixar o dinheiro voltar. E eu peguei e entrei em contato com a editora, né? Quem fez esse fundo social pra gente foi a Sicredi. A gente conseguiu um financiamento da Sicredi. E aí entrei em contato com a editora Autoria. Mandei uma mensagem, não sabia da existência dessa... Vi um professor Que meu bacana, gente. nessa editora, uma Uhum. foto, não seguia, não conhecia. Mandei uma mensagem no WhatsApp e a editora Tudo começou mesmo me ali e respondeu. deu certo. E falei, posso marcar uma reunião com você, tomar um café? Contei do projeto, ela pode. Marcou Você o dia, eu achou tava a lá editora. com tudo debaixo do braço. E fui lá contar e mostrar o projeto pra eles. E fez acontecer, né? Fiz. Com a autoria. Isso. Aí, através do livro, lancei o livro, fiz todo o projeto. E aí as pessoas me perguntavam, poxa, mas você fez esse projeto de escrita e você não escreve? Eu falei, escrevo. Deixa eu ver o que você escreve. Aí, às vezes, eu mostrava alguma coisa no celular. E aí, a Carol, que é a editora, né, da autoria aqui, dona da autoria, ela começou a ver que eu escrevia, perguntar e tal. Ela falou assim, não, você tem que lançar seu livro. Eu falei, não vou lançar. Você tem que lançar seu livro. Não vou lançar, não. Medo? Você tinha medo de lançar? Você tava como, assim? O que você pensava, assim, pra te mas travar? eu pensava assim, o que me travava, na verdade, um pouco assim pode não parecer, mas eu sou encabulada. É porque eu vou me soltando. Uma professora encabulada. Dentro de sala eu não sou, não. Mas tem situações na vida em que eu fico Depende da vergonha. atmosfera, né? Depende da atmosfera. E eu ficava assim, que é isso, gente? Vai todo mundo me ler. Mas assim, não é me ler, né? Vai ler o livro. Sim. Enfim. Aí eu falei, tem que me acostumar com essa ideia. Carol, manda seu original pra eu ler. Aí mandei meu original pra ela em dezembro do ano passado. Ela leu, ela falou, vai lançar. Mal sabia eu que eu já estava começando o processo ali. E eu ainda não tinha decidido. Ela leu meu original e falou, dá um livro isso aqui. Que bacana. E aí, em janeiro, eu decidi lançar. Aí Janeiro fui... 24. Janeiro 24, né? Janeiro 24, 24. aham. Janeiro 24. Eu sou um pouco perdida. Que nas bacana. Que incrível. E aí eu fui, assinei o contrato, né? Foi uma publicação independente, foi financiado por mim mesmo. Uhum. E aí eu decidi, organizei a agenda de publicação, quantidade de cópias, enfim, fui organizando tudo. Tive que organizar isso muito em relação à minha vida mesmo na sala de aula, porque a vida na sala de aula é uma correria, tenho muitos compromissos ali, sala de aula é uma loucura. Então, às vezes, eu não conseguia dar muita atenção para os compromissos, porque assim, a gente tem que revisar, eu gosto de estar presente ali também. Aí, às vezes, não dava e eu tinha que reagendar. Sim. Mas, enfim, e a editora que eu escolhi, eu consegui ter uma relação direta com ela. E qual relação é essa? Eu consegui acompanhar. Na verdade, eu confiei na editora para quem eu entreguei meu livro. Então, eu cheguei e falei, eu quero meu livro dessa forma. E aí, eu deixei eles trabalharem em cima do que eu queria. Mas eles sabiam que eles podiam... Eu dei uma liberdade para que eles criassem também, mas para que eles não ferissem nada do que eu queria. Sim. Tanto que, por exemplo, a capa é um exemplo. Eu queria uma arte subjetiva. E veio uma arte subjetiva. Sim. Entendeu? E eu olhando depois, umas coisas que a gente conversa, fala, deixa até registrado, né, no início desse contrato... o que você fala que você quer. E a capa, por exemplo, ela é um exemplo disso, porque essa imagem que vem aqui na capa, que é a do coração, isso tá dentro da minha fala do que eu esperava passar com a ideia das pessoas vendo o livro. Entendeu? Dessa questão desse rasgo, de rasgar por dentro, de uma forma real. E não dessa forma mais ilusória, do coração de forma ilusória, assim,
Bem desenhado, visceral, né? Bem, é mais visceral. visceral. Era essa imagem que eu Sim. queria passar. E Até o passou jogo de total, cores. passou total. É. Né? O coração ali, a entrelaça, Sim. né? As O interior, veias, né? E é bem o interior, pelo que eu Eu vi. acho legal dos- esse tipo, que aí né? deixa uma interpretação solta, né? As E pessoas pelo que eu podem vi dos fazer poemas, ele sua leitura ele é das única. entranhas. Total. Sim. E aí eu falei. E aí eles foram. Realmente há um trabalho editorial em cima de tudo que você deseja. É feito. Eles recolhem essas informações com você e vão trabalhando em cima disso. Então, assim, eu fiquei muito satisfeita realmente com o trabalho da editoração, né? E aí você tem que ter paciência também. Eu trabalho a minha paciência, eu realmente sou calma e paciente nesse sentido. E aí eu fui deixando, entendeu? Que esse trabalho foi feito. Aproveitei para trabalhar o meu lado, escritora e autora, porque eu acho que isso precisa ser trabalhado. A gente não nasce pronto para essas situações. Sim. Eu penso que a gente não tem que se colocar, né, também em tudo. Então, enquanto isso, eu estava me acostumando com a ideia de ser autora. Sim. Eu já estava trabalhando o livro dos meus alunos, né, estava dando essa continuidade, aplicando oficinas. Pois é, quero exatamente entrar nele já. Isso. E aí eu fui, enquanto isso, trabalhando, me acostumando. E mesmo tendo todo esse trabalho, quando o livro chegou e eu falei, vou lançar, mesmo assim deu aquele frio na barriga. Ah, mas lançamento, gente, sempre vai dar um frio na barriga, aquilo né? tudo, Sempre eu falei, vai ser assim. gente, agora não tem jeito mais. Agora tem que ir, vai poxa. acontecer. Tem que ir. Ô, Graça, nós vamos. Daqui a pouco a gente vai voltar no Por Dentro, né? Queria que você falasse um pouquinho, né, Rafa, sobre o outro projeto dela. Mostra o livro. Né? Vou mostrar. Que é Como Outra Qualquer, né? Que você fez na unidade prisional de Santos Dumont. E fala pra gente desse trabalho, como que ele surgiu. Com certeza ele tem uma pegada social, né? Que você estava ali dentro de um ambiente que é muito difícil. Então, aqui outra obra, ela vai falar um pouquinho, né? Graça fala um pouquinho desse aqui. A começar pelo título, né? Porque o título Como é Outra bem... Qualquer, pra gente entender, né? Perfeito. É da autoria também, né? Da editora. também. Perfeito. Então, vamos lá. Então, vou falar rápido. Não, fica à pode vontade. Então, gente, essa obra aqui, esse projeto aqui, ele é, assim, sensacional. Ele também não foi pensado para ser um livro. O que acontece? Em 2022, eu já trabalho em unidades prisionais há 7 anos, né? Também. Então, eu costumo... Com educação? Com educação. Com educação. Então, eu já trabalhei no Centro Socioeducativo aqui em Juiz de Fora, dando aulas. Só. E agora na unidade prisional de Santos Dumont. E aí, é diferente da escola regular, enquanto ambiente. Mas em relação ao cronograma, a gente cumpre o cronograma, sim, porque as turmas são de EJA, né? E aí a gente tem que passar. Só que esse projeto, como é que esse projeto aqui nasceu lá dentro? Em 2022, quando eu entrei lá, eu comecei a sentir uma dificuldade de adaptar o currículo, que estava sofrendo algumas mudanças já para os alunos, e aí eu resolvi criar uma oficina para passar uma matéria de literatura, porque os recursos que eu tinha para levar para dentro de sala de aula, o recurso não é lá, em toda a unidade prisional, ele é mais reduzido. Eu não posso trabalhar com muita tecnologia, eu tenho que entrar com uma quantidade menor de coisas. São limitados também, né? É bem limitado. E aí eu criei essa oficina, mas na verdade essa oficina ela não foi criada para a unidade prisional. Ela foi criada, na verdade, para eu trabalhar a escrita criativa no RED. Porque eu já tinha a ideia de vender cursos de escrita criativa. Só que eu cheguei em uma hora que eu falei assim, quer saber, eu já tô cansada de tipo assim, tá muito enfadonho. E aí, eu tenho uma coisa que é o limite da minha sala de aula, eu não gosto nesse ambiente que os alunos tragam essa vivência de privação da liberdade para dentro da minha aula de uma forma que isso domine a minha sala de aula. A minha sala de aula tem que ser a minha sala de aula. Sim. É claro que alguns assuntos eles vão ser tocados porque eles vivem nesse lugar, mas a aula ela tem que ser a aula. Principalmente lá dentro, porque a aula ela é o diferencial. Olha só. Né? Foge da rotina deles, né? Foge da rotina deles lá. E aí eu falei assim, quer saber, eu vou aplicar a oficina que eu criei pro RED lá dentro. Olha. Eu falei, eu vou e pronto. Me deu na cabeça e eu comecei a aplicar. Mas você você conseguiu autorização pra fazer? Não, mas ela encaixa, na verdade é uma oficina que ela não tem nada demais, ela encaixa Ela não foge do dentro do currículo, cronograma assim, né? Fica dentro escolar. do currículo. É uma oficina de escrita criativa, que ela vai abordar temas de literatura, ela vai ensinar gêneros textuais,
ela vai ensinar montagem de personagem, gênero descritivo, gênero... vai ensinar prosa, escrita de prosa, vai ensinar conto, crônica, vai ensinar esses gêneros. Vai ensinar um pouco da escrita criativa deles, vai ensinar montagem e composição de personagem, vai ensinar vida e obra de autores. E aí essa oficina se divide em dois trechos, né? Primeiro trabalha com prosa e depois trabalha com poesia. E aí eu trabalho com muitos autores. Autores mais tradicionais e autores modernos também. Eu comecei a levar isso para os alunos, então eu aplicava uma coisa mais teórica ali, um pouco da oficina e a gente ia fazendo. Então no final de 2022, a gente tinha um compilado de textos, a gente tinha livros, e aí eu fiz um livro para encerrar o ano letivo, que a gente fez um café literário lá dentro. A gente foi autorizado para fazer um café literário. Várias faixas etárias? Nossa, eu ia ensino perguntar isso agora. Pois fiquei curiosa, tô curiosa com esse trabalho. Então, lá tem ensino assim, fundamental. Como é que você ensina isso para jovens e adultos e idosos, ou tem uma adesão? Então, na verdade, lá, em relação à aula e educação, tudo, né? Então, é uma dúvida que vem muito no EJA, porque agora eu sou formadora do Pacto também, e as pessoas me perguntam isso um pouco sobre o EJA. A EJA, né? Na verdade. A gente está estudando hoje em dia metodologias para isso, mas eu acho que a gente, com o tempo trabalhando com isso, a gente vai desenvolvendo alguns métodos. Na verdade, a oficina, seja essa ou qualquer outra, você, na verdade, você vai identificar o que aquela turma, aquele grupo de pessoas tem como defasagem, com a maior defasagem. Senão, nunca você vai conseguir dar conta de todas. Mas você pega a raiz do que está mais urgente aí, latente, e do que vai colocar ele de uma forma um pouco mais letrado no mundo. Porque o principal objetivo que a gente precisa é letrar o ser humano. Então, assim, talvez eu não vou conseguir que o meu aluno saia de lá com todas as regras gramaticais, aplicando todas elas. Mas talvez ele não consiga abordar e ter um diálogo com começo, meio e fim e preencher todas as fichas, né, que colocarem para ele. Mas se ele sair de lá sabendo ter esse diálogo e preencher as fichas, que isso está dentro do cotidiano dele, você ajudou ele a alçar. Claro. Já deu um passo. Um passo no letramento dele. Sim. Aí o que acontece depois? Ele vai para um outro nível. E aí, com o tempo, essas regras, que geralmente é uma quebra de paradigmas também, Total. que é o que a sociedade impõe, né? Ele vai alcançando isso aos poucos. Entendeu? Incrível. Então, o aluno, ele vai... Então, trabalhar com a EJA, com alunos de várias idades, com alunos com defasagem, ele tem que ter esse olhar. Então, assim, não é tudo sobre regra gramatical, não é tudo sobre teoria. Sim. É um olhar, assim, um pouco mais humano e social, para você entender que o aluno, ele precisa ser letrado e se encaixar no mundo, que ele precisa dar conta daquele mundo letrado. Sim. Porque ele também é um indivíduo. Mas isso, Graça, com a sua sensibilidade, né? Sim. Porque Não, os educadores, né? Tem N tipo de pessoas, e você teve esse olhar, né? Essa sensibilidade, né? Tanto que desse trabalho todo, a gente está vendo aqui uma obra, né? Sim. Né? Sim. Então, Isso é o seu olhar diferenciado. Eu tô pensando por esse aspecto, entendeu? assim, eu conheço muitos professores que têm esse olhar, assim, eu acho que eu não consigo agir, pensar diferente. Eu não imagino nem ser de uma forma diferente. É claro que tem. Eu entro em lugares, dou aula de gramática, aquela aula pesada, teórica, mas quando você vê, são alunos que já estão naquele degrau, já estão à frente. Então lá você pode fazer isso. É inviável eu chegar numa sala de aula com defasagem e fazer isso. Sim. Entendeu? A pessoa, ele não vai nem querer voltar no dia seguinte. Assim, desmotivada, na verdade, né? Então você tem que motivar mesmo. E nem é só pela motivação, entendeu? Eles têm ciência de que o livro foi publicado? Tem, a Você primeira chegou a mostrar? publicação foi lá. Eles leram tudo. Então, ótimo. e lá tem pessoas de várias idades, né? Sim. Tem pessoas aquela jovens, dúvida que a gente tá. idosas. Então, assim, são várias idades, porque nem unidade prisional. As pessoas estudam quando querem estudar, isso é por vontade deles. Em Santos Dumont a gente tem ensino fundamental e 2 e os 3 anos de ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano. Olha só. Então aqui a gente tem 13 alunos que estão dentro dessas séries, Sim. né? E aí eles fizeram essa oficina, né, que dialoga com o cronograma escolar, né?
Então, assim, tá lá registrado no diário direitinho, porque a matéria encaixa. É claro que lá eu escrevi que era a oficina, mas a matéria que foi dada em relação à oficina que está também no cronograma. E no final, quando a gente fez, lá, por padrão, a gente não entra com arame, essas coisas assim, como a gente entraria com uma apostila aqui. Então, eu fiz um livro, fiz os furinhos, simulei um livro ali, entrei, cada um recebeu o livro. Eles ilustraram a capa do primeiro livro. Eles participaram de tudo, inclusive Tudo. do nome do livro, do nome, tudo. Então, esse nome, porque a Conceição Evaristo tem um conto que chama Maria. Por conta do caso de eu falar, de eu separar os assuntos, eu levei um conto da Conceição Evaristo que chama Maria, do livro Olhos d'Água, e que tem um papel de um homem que comete um assalto pra falar assim, olha, deixa eu botar um limite aqui, deixa eu ver como é que tá a situação, né, medir esse limite da minha sala. E aí eles se identificaram muito com a Maria. E aí foi a minha felicidade. E aí eu entrei com tudo, com a oficina, criando essa identificação com a Maria. Depois nós trabalhamos vários perfis e estereótipos, porque Maria é um estereótipo, né, que a gente tem social. Trabalhamos Milton Nascimento com a música Maria Maria. E depois nós pegamos vários poetas brasileiros, Leminski, Drummond, Rayane Leão, Lucão, que é mais novo, Pedro Salomão. Não conheço. Eu tô vendo que a Vagina tem uma lista de... Conheço quase nada. Muitos. E aí, a gente começou a ler, a gente tem aula de leitura mesmo também, a ler, interpretar, para eles terem esse contato com a literatura. Que incrível, né? E depois eu dei aula para eles também de escrita criativa. A gente leu, a gente produziu, e aí saiu esse livro aqui. Que pérola, aí hein? Saiu. Fizemos Café com Literatura, lançamos em 2023 esse livro. Foi lançado primeiramente lá, eu exigi isso que fosse, não da unidade, eu exigi pela editora. Falei, tem que lançar lá, porque o livro, eu sou organizadora, mas eles são autores. Mas eles se contribuem. E as famílias participaram? Boa pergunta. Da unidade não, mas elas foram, na unidade não, porque tem que ser só eles, né? Sim. Na unidade foi só a direção, os agentes, o corpo de professores e eles. Sei. Na escola foi lançado para o corpo docente geral da escola. As famílias foram convidadas para receberem a cópia também. E aí foi aberto. Teve família que foi sim buscar, entendeu? Participou dessa confraternização do final do ano. E tudo financiado pela Sicredi, sem receber. Tipo assim, o livro não é vendido por eles serem privados de liberdade. E você acha que essas pessoas que escreveram aqui, elas sei lá, seguem carreira, assim, você vislumbra alguma coisa para esses que estão no como outra qualquer? Então, sobre escrita, o que acontece? É muito difícil analisar, porque eu também estou dentro do projeto, né? Sim. Tem um aluno que falou comigo assim, que isso, professora, a gente não vai escrever não, a gente não é escritor. Foi a fala quando eu comecei a aplicar a oficina da parte escrita em si. E de fato, né, eles nunca tinham escrito nada na vida, esses aqui. Então eu acho que a oficina, ela nasceu num lugar não propriamente dito sobre escrever. Eu acho que eu trouxe a condição de que eles poderiam fazer uma coisa diferente, nova. Excelente. E que, assim como a escrita, eles podem outras coisas que eles querem. Né? Que é possível. possível. Entendi. Já me perguntaram também se eu acho que isso aqui vai salvar e mudar a vida deles. Eu acho que mudar na perspectiva que nós pensamos assim, mudança, não. Então acho que o meu livro traz isso. Muda sim, a partir de que eles querem mudar. Mas não, isso é um trabalho, né? Mas agrega um valor. Exatamente, traz valor. Porque na unidade prisional lá agora, todos os alunos leem. Olha que legal, mudou uma realidade. Todos os alunos leem. Então a realidade mudou. Incrível. Então, assim, no final de semana, eu chego na segunda-feira para poder dar aula, eu tenho aula segunda. O aluno fala para mim, professora, o último... Escrevi aqui, ó, tá aqui, ó. Eles me entregam um resumo do livro que leram e falam assim, professora, teve um que falou assim comigo, eu li o conto O Espelho, do Machado de Assis. Nossa, para uma professora, né, ganhou o dia. Quanto mérito, né? Então, assim, aquilo assim, eu falo assim, poxa, um aluno na unidade prisional, privado de valoroso, liberdade, né, que a gente precisa, assim, de que passem por um processo de ressocialização, entendeu? Porque as pessoas, independente de críticas de opinião, nós temos que pensar que aquelas pessoas, elas vão retornar para a sociedade.
Então nós vamos conviver com elas. Então que seja feita uma ressocialização decente, humana, entendeu? Pelo bem de todos. Parabéns. Entendeu? Então, assim, eu acho que eu faço lá, assim, eu dou o melhor que eu posso, sabe? Incentivo o melhor que eu posso lá. E tomara que seja um exemplo, né, para outras unidades, né? Sim. Se isso reverbere, né, traga resultados positivos para outras unidades prisionais. Exato. Eu fiquei o exemplo. Imagina uma crescente, né, e esse despertar para essas pessoas. Sim. Que bacana, parabéns, viu? Sim. Eu não tinha conhecimento, tive conhecimento a partir do momento, né, que o Rafael fez o convite e li, né, sua história e tudo, fiquei encantada. E última pergunta minha. Projetos, vamos lá, futuro. Tá Futuro? escrevendo. Já tem livro mais no forno um, lá? Conta pra gente. Então, projetos futuros. Então, não, eu acho assim. Não posso dizer se eu vou publicar, se eu não vou publicar de novo, assim, não sei. Acho que isso, só Deus, Sim. quem sabe, o mundo, quem sabe. Mas vontade eu tenho sim. Todo o processo de criação e edição desse livro me colocou em outro momento de sensações que eu pude experienciar, que me fez escrever de uma outra forma, entendeu? Que bacana. E aí eu comecei a rascunhar muitas coisas já. Isso me fez entrar em outros projetos, porque eu adoro projetos também. Eu gosto de escrever, mas eu gosto de projeto, entendeu? Então hoje em dia eu tô com um projeto, até não é só relacionado a esse, mas é vinculado a esse, sobre a democratização da literatura. Nossa. Que eu quero implantar em Santos Dumont, não só em Santos Dumont, em outros lugares que eu tiver oportunidade, que é a ideia do Encontros com a Literatura. Então eu quero fazer acontecer, não sei de quanto em quanto tempo, mas um encontro com a literatura. E como a gente teve um patrocínio dentro da cidade para esse livro, aí eu vou doar livros. Entendeu? Doar mesmo, porque eu acho que livro é um produto muito caro, tanto para quem faz, tanto para quem compra, e eu acho que as pessoas precisam ter acesso. Pois é, eu ia te Entendeu? perguntar sobre o Por Dentro, como que a gente consegue ter Acesso. essa obra, consegue adquirir a obra? Então, o Por Dentro tá à venda na Autoria Casa de Cultura. Ah, fala pra gente Aqui o em endereço Juiz de aqui em Fora, Juiz de isso. Fora. É Rua Batista de Oliveira, Aham, número, se eu não me engano, 931. perfeito, Naquela rua do Grambery ali, perfeito. antigo Grambery. E em Santos Dumont também, que é outro local que tá à venda na Banca do Zezé, mas qualquer um consegue comprar comigo mesmo. Tem o meu perfil no Instagram, Sim. que é Graça Apolinário. Já deixa a gente vai falar, né? Você vai E aí deixar... no meu perfil tem um link, você consegue entrar em contato ali através do WhatsApp e comprar o livro por ali também, tem enviado Perfeito. bastante, entendeu? Importante, né? A gente, as pessoas que estão nos ouvindo, né, e tiverem interesse, né, em adquirir o Por Dentro. Sim. Eu sou uma Exatamente. delas, com certeza. Ô, Grace, a gente aqui, né, enquanto Uninter, né, instituição de ensino, né, sempre traz um momento na nossa prosa para você contar, né, para as pessoas a importância que a educação, sua jornada acadêmica tem para você, né, na pessoa que você se transformou, nas suas buscas, né, porque nós precisamos ser incentivadores de pessoas que querem não só iniciar, mas ter uma jornada continuada também, né? Fala pra gente do start que deu quando você descobriu que através do conhecimento que você vai fazer as melhores escolhas, né? Transformar o mundo, né, no seu entorno em um lugar melhor. Deixa um recadinho aí para as pessoas, para que elas deem esse start mesmo, sabe? Sim. Então, eu acho que conhecimento é fundamental, sabe? Eu costumo dizer que quando você começa a enxergar alguma coisa, ou enxergar além, você não consegue deixar de ver mais, entendeu? Então, por mais que aquilo te mostre, por mais que você concorde, discorde, isso é bom, isso te dá uma autonomia na vida. E assim, o que te traz isso é o conhecimento. Então, assim, acho que tudo na vida você pode perder, mas o poder que o conhecimento te traz sobre você mesmo, como aquilo te coloca no mundo. Então, assim, podem te tirar tudo, mas só não podem tirar, assim, Sim. você de você mesma. A sua... Acho que nem é alegria, né? Você ser dono de si.
Entendeu? E isso a gente se constrói muito com conhecimento, eu acredito, com estudo, com o acadêmico, entendeu? Porque o quanto aquilo te abre a mente, o quanto aquilo te faz ver além, entendeu? Comigo foi muito assim. Comigo, assim, quando eu decidi traçar a minha vida ali no meio acadêmico, eu acho que foi assim, só foi abrindo o leque pra mim, exatamente, sabe? Né? A gente... É muito mais amplo, né? É uma amplitude. Você abriu assim mesmo, né? Tipo, não tem fim, né? Você não... hoje em dia, antigamente, você falava assim, poxa, eu não tenho opção mais. Hoje, você pensa assim, sei lá, dá uma coisa errada na vida, você fala assim, tá, deu. Mas você sempre tem uma opção, porque você aprende a trabalhar, a pensar de uma forma completamente diferente. É isso. Entendeu? Você traduziu muitíssimo bem a importância, né, da busca do conhecimento. Foi ótimo, sua definição falou de... E assim, como é que a gente consegue te encontrar além do Instagram? Você tem um telefone, caso as pessoas queiram ligar, inclusive para conversar sobre os livros, procurar, adquirir. Então, o meu contato principal, assim, que eu tenho deixado é o meu Instagram mesmo, Perfeito. Que é Grace Apolinário, né? E aí, no meu Instagram já tem um link que a pessoa clica e já fala direto comigo. Ah, legal, tá ótimo. E aí, através desse link, já vai para uma conversa direta pro meu Instagram, que já vai me levar... A pessoa já vai falar diretamente comigo. Tá. Fica aí a dica. E sobre a autoria também, né? Você já deixou, é da Batista. Qual que é o arroba da autoria? Você sabe de cabeça? Pra quem quiser... Autoria Casa de Cultura. Hã? É a Autoria Casa de Cultura. Perfeito. A gente deixa na descrição do vídeo para as pessoas saberem. Sabe por quê? Porque lá é até legal divulgar isso, porque lá é uma editora, mas também é uma casa de cultura. Perfeito. Um café que tem venda de livro, tem edição de livro independente, que a editora traz essa parte, mas a gente tem clube de leitura Vozes Negras. Gente, que incrível. A gente tem o clube de leitura mesmo, que é o geral, que trata de vários tipos de autores. E um só de literatura negra. E a gente nem sabia disso, né? Vamos chamar vocês, tá, da editora para conversar com a gente. Gente, que chama assim, gente, a Carol é maravilhosa, tá? Carol? A Carol é muito boa, você, Carol, não se maravilhosa. preocupa. A gente está se caminhando para o fim aqui da entrevista, né? Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua missão incrível de oferecer educação e acesso para essas pessoas que estão em cárcere agora. É momentâneo, né? Mas com certeza elas vão levar esse ensinamento seu para a vida, né? Quem sabe você não desperta numa dessas idas um escritor ou um professor, alguém que se encontre nas páginas, né? E eu acho isso importante. Você aí de casa que quer ser escritor, tá aqui um exemplo, entendeu? É escritora, é professora, então é possível. Então se você tem esse desejo, essa vontade, esse ímpeto, procure saber, se informe. Hoje existem várias formas de você veicular o seu livro, né? Ela ensinou um caminho para você seguir também, mas existem outros meios, tem editais de cultura, né? De fomento, de financiamento, entendeu? Então procure, pesquise, saiba, entendeu? Não tenha vergonha dos seus textos, não se inferiorize achando que não vai dar certo, que ninguém vai se interessar, entendeu? Ela tá aqui da entrevista falando do livro dela, assim, vamos trocar figurinhas. E começou às vezes no quarto, sentado, escrevendo, entendeu? Ou às vezes em casa, no quintal. Sempre começa assim, gente. E daqui a pouquinho você vai estar falando um pouquinho da sua obra, porque é uma obra que está aqui. Sim. Entendeu? Então fica aí a dica, nosso legado para você investir não só nos seus estudos, mas na produção de livros e outras vertentes da literatura para você. Maria, muito obrigado por estar aqui conosco. Você quer deixar algum recado? Quer falar alguma coisa? Quer lançar um livro também, Maria? Pois é, quero saber quantos minutos eu tenho, porque não me venha com 20 segundos. Não me venha 19. com um minuto só. Pois é, Graça, eu encantei com tudo que você disse, né? Mais uma vez, parabenizo e agradeço. E eu acho que, com certeza, você deixa o mundo muito mais legal, muito mais incrível, muito mais colorido, com a sua presença, com o seu toque, né? Parabéns mesmo. Vou adquirir a obra, depois vou buscar ou com você ou com a autoria. Parabéns. E que venham outras obras, né? Sim. Gostaria de ler mais trechinhos, né? Mas vou deixar você curioso, tá bem? E você vai buscar. Olha só, marqueteira. Vou deixar a curiosidade, porque aqui dentro tem muita sensibilidade, muitas coisas muito incríveis. E parabéns pela sua coragem.
E agora, naquele minuto final, que eu ganhei um a mais, né? 10 segundos. Pois é, gente. A gente vai deixar aqui, ó, na tela, um QR Code para você apontar aqui para esse QR Code. Você pode começar agora mesmo a fazer um curso livre, um curso de extensão, sem nenhum custo. A Uninter, né, que é o nosso apoiador, o Centro Universitário Internacional Uninter, é uma das apoiadoras desse nosso projeto, que já está entrando aí no 5º ano, esse projeto nosso, que esse projeto nada mais, nada menos é do que um semear. É um despertar, tentar trazer o despertar, e a gente está aqui semeando, né? Então, aproveite agora, aponte seu celular para o QR Code e comece agora mesmo a fazer um curso de extensão. Tem de várias áreas, a Uninter todos os dias coloca cursos novos lá, tá bom? E conte sempre com a gente. Muito obrigada, Graça, pela sua presença. Rafael, meu companheiro. Canal 10, você que nos assiste sempre. E Sim. Leonardo Pedroso e equipe. Obrigada, gente. Ótimo. A gente se despede agora desse episódio. Muito obrigado pela sua participação. Vai estar na íntegra no YouTube e no Spotify enquanto áudio. E aí a gente se vê na próxima edição do Unicast JF. Muito obrigado. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Unicast JF. A cada episódio, histórias de vidas de sucesso. Aqui, o conhecimento é a chave para transformar sonhos em realidade. Unicast JF.